Podemos? Então vamos lá, hein? Café com Sérgio Rodrigues, número 10. Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários, 3228-7000. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal aqui na TM-TV. O Café com Sérgio Rodrigues recebe hoje o engenheiro José Natalino do Nascimento. Doutor Natalino, seja bem-vindo ao nosso café. Ô Sérgio, muito obrigado pelo convite, isso muito me honra e é um prazer estar aqui com você. Vou tentar fazer um exercício de memória. Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Engenheiro, já teve uma atividade na área de construção civil em Juiz de Fora, né? Ainda mantém essa atividade, formado na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Doutor Natalino também passou pela política, pela vida pública, foi vice-prefeito de Juiz de Fora, trabalhou no Banco Mundial, né? Como engenheiro na área área ambiental, né? A área de meio ambiente, né? E também na vida pública foi diretor do DAI e responsável pela criação da CESAMA, à época Companhia de Saneamento e Pesquisa do Meio Ambiente. É exatamente esse o motivo da nossa conversa, doutor Natalino. Há cerca de 30 anos atrás, numa das entrevistas no seu gabinete, lá no prédio da CESAMA, no lançamento da empresa, falávamos sobre as garrafas de plástico. E, em razão disso, uma notícia que saiu agora, a proibição de uso de plástico na capital de São Paulo, no Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte, me veio à lembrança uma pequena história. Lembro que o doutor Natalino falou comigo assim, pegou uma garrafa de plástico e falou, esse aqui vai ser o grande veneno da natureza. Isso há 30 anos atrás. Esse é o motivo da nossa conversa. Por isso, eu trago o doutor Natalino para falar qual é a sua visão hoje, 30 anos depois do uso do plástico no nosso dia a dia. É certo, quando nós criamos a CESAMA, você vê que nós demos a ela uma função de pesquisa do meio ambiente. Tínhamos uma preocupação disso, porque estava começando a surgir toda essa facilidade do plástico ser usado como embalagem ou em qualquer uma das coisas. Mas nós já tínhamos o problema que era o descarte, que era feito de qualquer maneira e nós estávamos tendo problema no Rio Paraibuna, nas redes de águas pluviais e tudo. E eu falei assim, mas quando isso se tornar muito mais abrangente, a coisa não vai ter como organizar a sociedade para que possa enfrentar esse problema. Aí começaram todas essas discussões, hoje temos o Fórum Mundial que está se discutindo meio ambiente e as prefeituras e os governos. Agora, 30 anos depois, está aí começando a colocar uma restrição. Na minha opinião, eu acho que isso está muito cultural, é muito difícil, mas pelo menos a restrição começa a dar um ar de preocupação a todas as pessoas. E as gerações que aí virão têm que ter uma consciência de como organizar a recolha ou adotar aquela postulado que é dado muito, que são os 3 R's, né? É reaproveitar, reciclar e reutilizar tudo isso. Mas isso é muito difícil de colocar isso culturalmente para as pessoas. Até porque nesses 30 anos, né, quando a gente falava que o plástico seria o grande veneno da natureza, o estrago já foi feito. Ah, com certeza. Agora, tudo mudou. Naquela época, nós nem telefone celular tínhamos, nem internet, nem nada. E você vê que o ambiente não tinha nada, isso era muito raro, igual tem hoje. Mas eu acho que isso chegou muito atrasado. O bom seria que desde aquela época nós começássemos com a preocupação aí das pessoas se enterarem do grande perigo que isso já está acontecendo hoje. Eu vi uma reportagem há 3 ou 4 dias atrás, o grande problema é que isso lá está na China. Eles não têm nem lugar para colocar mais o resíduo
sólido que está sendo gerado por 1,3 bilhão habitantes. Problema sério para eles. Pois é, e a gente vê que o descarte do plástico na natureza, embora a gente tenha as campanhas que são feitas nos municípios, né, pelas prefeituras, o Estado, né, as campanhas que são feitas no país, a gente percebe que ainda assim existe o outro lado, há um pouco de falta de educação das pessoas. A questão cultural e educacional, ela é muito lenta para tudo, isso se fala sempre aí. Porque os interesses comerciais sobrepõem sobre tudo isso que está aí. Os fabricantes, os fornecedores, a própria sociedade vai evoluindo. Hoje você tem aí uma proliferação de deliveries de alimentação, iFood, Uber. Todo mundo está entregando na sua casa milhões e milhões de coisas em plástico, em recipiente de plástico. Nos hospitais. Tudo no hospital é descartado, tem que dar um destino tudo isso que está aí. E cada vez mais a indústria do plástico está se tornando uma das coisas mais rentáveis que tem. Então, cada vez mais vão produzir essas questões de dificuldade de reciclar e reduzir e reutilizar isso. Pois é, poderia ser como nas latinhas de refrigerante também, né? A gente ter no plástico, né, uma forma de reciclar, um valor agregado maior no plástico já usado, né, para reciclagem. E isso ainda não acontece. Como eu disse, é tudo comercial. Aquilo que dá o dinheiro, a coisa anda. Então, as latinhas, por que elas? Né? Porque tem valor agregado. Uma latinha já depois de utilizada como recipiente, ela tem um valor que é significativo. Agora, uma sacola plástica, um canudinho plástico, você para juntar um valor que dê ali alguma coisa para poder reciclar, comercialmente é insignificante, não dá isso para se tornar uma coisa que pode render valor agregado para alguém que vai reciclar. O que dizer então hoje para quem está nos assistindo com relação ao plástico? Olha, foi o que eu sempre disse há 30 anos atrás e venho aí sempre uma questão, outra como agora, falando, é uma consciência que nós temos que ter. A Greta lá está falando de um aspecto global, mas o dia a dia nosso, se nós não determos essa proliferação de tudo que é constante da nossa vida, ser de plástico, a roupa hoje é uma coisa, toda a roupa, eu creio que uns 70% ou 80% da roupa que se é usada, tudo plástico, tudo sintético, não tem nada mais orgânico e tudo. É muito difícil você prever, mas que os tempos futuros, com toda essa questão da proliferação, vai ser muito difícil. Embora tenha muitos alertas. Eu espero que daqui, sei lá, 20 ou 30 anos, as consciências ficam mais... Uma geração nova que vai nascendo, as escolas e tudo, vão tendo a oportunidade de dar consciência às pessoas. Antes de nós iniciarmos a gravação do programa, nós falávamos sobre um outro risco e acabou que nós caímos na mesma situação. Nós vamos falar sobre ele para poder concluir o nosso café e fica o compromisso para daqui 20 ou 30 anos a gente voltar ao assunto. O que aparece hoje como um grande risco para a natureza depois do plástico? Pois é, às vezes as pessoas não dão importância nisso. Hoje, fala-se que o que é a salvação para a diminuição da emissão dos gases de efeito estufa, do CO2, são os carros elétricos. Há umas 2 semanas atrás, eu estava conversando com o executivo da Volkswagen, caminhões aqui de Resende, e eles vão começar a fabricar agora, acho que até 2002, 3.000 caminhões elétricos. Aí, uma bateria para um caminhão
ela tem 2 metros de largura por 50 centímetros de altura por 1 metro ali. É um trambolho grande, um negócio pesadíssimo. E o grande problema hoje de todos os automóveis também é o peso da bateria. Não dá para você pôr uma bateria muito grande, caminhão pode, mas os carros, se usar uma bateria muito grande, ele fica pesado e a própria energia necessária para movimentar aquele peso da bateria quase que se consome. Então, essas baterias todas são feitas com questões de reações químicas e metais pesados. Daqui a 20 anos, essas baterias provavelmente já vão acabar a sua vida útil e novas produções de outras baterias mais modernas vão aparecendo. O que é que vão fazer com esses trambolhos, com essas baterias, com cadmio, metal pesado? Como é que vai reciclar isso? Ninguém está pensando nisso, só está pensando em que o carro elétrico é a salvação do meio ambiente. Muito pelo contrário, você tem que avaliar isso, a não ser que arranje uma solução, que até agora não apareceu. Provavelmente daqui a 20 anos nós vamos estar falando sobre isso e os grandes problemas das baterias do carro elétrico. Hoje você já tem problema com as baterias e as pilhas e essas baterias de relógio, de celular, tem que ter descarte organizado e bem determinado para isso. Então fica o compromisso para daqui a uns 20 anos a gente voltar a esse assunto, porque com certeza eu vou lembrar de novo, né, da frase do meu amigo Dr. Natalino. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui no nosso café. Sucesso, saúde, paz e até a próxima. Para você também, Sérgio. Muito obrigado. Para você que nos assiste, até o nosso próximo programa. Tchau. Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários, 3228-7000. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente.